nele, é um direito democrático de cada um fazer a discussão política. Com argumento, agora, né? Exato, mas não pode inventar coisa, ainda mais questão jurídica, não dá. 4:05 agora. Agora sim, vamos lá para a Assembleia, Bia. A gente adiantou aqui que na sessão de hoje, que está, na verdade, sendo adiantada para que eles ganhem um dia a mais em suas bases eleitorais, como eles gostam de dizer, não há questões polêmicas. Mas o debate eleitoral está quente aí, né, Bia? Oi, Marco, boa tarde para você, para o Escola e para todos. O debate está sempre quente aqui no estado do Paraná, na Assembleia Legislativa. A gente tem agora o começo da segunda sessão, que é de quarta-feira, que foi antecipada para agora. Está acontecendo de uma forma muito rápida, até nesse momento apenas um deputado inscrito, Ricardo Arruda, que deve falar. Poucos parlamentares utilizando a palavra nessas últimas sessões. A gente percebe que elas estão acontecendo de uma forma bem mais ágil. E aí depois da votação fica todo mundo liberado para seguir a agenda. E é exatamente essa a justificativa. Sessão de quarta-feira sendo antecipada para hoje, para agora, justamente para que eles possam ir o quanto antes para as bases eleitorais. Base eleitoral que também vai ter um apreço maior dos deputados lá perto das eleições. O período eleitoral pode ter recesso parlamentar. Isso porque essas férias de meio de ano, a gente já falou, já adiantou isso aqui também na Pan News, essas férias de meio de ano que a título de regra aconteceriam na semana passada e também nessa, foram adiadas e somente após a discussão da LDO. Coincidentemente, a LDO foi marcada para ser discutida lá nas primeiras semanas de setembro, ou seja, nas últimas semanas de setembro, antecedendo as eleições, os deputados vão poder tirar essas férias e conversar bem de perto com as bases eleitorais. Agora, falando sobre esse debate político, né, que está começando a esquentar e ganhar cada vez mais corpo aqui no Estado por conta desse período pré-eleitoral, quem visitou hoje o presidente da Assembleia Legislativa, participou de uma reunião no gabinete, também até passou aqui pelo plenário, foi o deputado federal Ricardo Barros, do PP, que é líder do governo lá na Câmara Federal, aliado de Bolsonaro, e também tem uma grande parceria, uma boa convivência, uma boa relação com o PSD, que é o partido de Ademar Traiano, e também do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Ele participou dessa reunião, então, são dois representantes dessa política como grandes articuladores, eu diria assim, e nesse sentido, quando a gente fala em articuladores, são pelo poder de influência que exercem tanto Ricardo Barros quanto Ademar Traiano nas casas legislativas. Então, eles tiveram esse encontro para falar sobre o cenário político no estado do Paraná. Muito se discute em torno daquilo que a gente também já adiantou por aqui na Pan News, de que a candidatura para o governo estadual ela está, de certa forma, começando a ficar definida, né, inclusive por meio das pesquisas, mas que o cenário para o Senado deve ser o mais quente, de maior disputa aqui no nosso estado. E sobre esse cenário de Senado, a gente conversou com o Ricardo Barros. Vamos ouvir. O partido pretende lançar o candidato Guto Silva ao Senado e aguarda a definição de outras candidaturas, né, que se apresentam. A candidatura anunciada do PL, do Paulo Martins, da deputada Aline pelo PROS, também temos do senador Álvaro Dias, né. Tem o Sérgio Moro, que é candidato, mas está inelegível, não tem domicílio eleitoral e nem filiação. Então nós temos aí, vamos aguardar, porque isso vai ter discussão, vai ter registro, impugnação. O quadro de Senado eu acho que se resolve um pouco mais à frente. E a definição também dos candidatos ao Senado que disputarão pela esquerda, né? Talvez Gustavo Frutti pelo PDT, talvez Vagnoni pelo PT. Vamos aguardar. É importante ressaltar nessa fala, então, do deputado federal Ricardo Barros, que ele, por meio do partido, né, do PP, mantém o nome de Guto Silva para a disputa do Senado. Muito se fala sobre as coisas poderem mudar mais à frente, se Guto Silva de fato vai ou não ser candidato ao Senado, mas o Ricardo Barros, até esse presente momento, confirma que sim, que a candidatura de Guto Silva está em pé. Porém, nada impossibilita, né, nada impede que mais à frente todos os grandes nomes, né, dessa composição majoritária, estou falando de Bolsonaro, do próprio Ricardo Barros e do governador do Paraná, Ratinho Júnior, entrem em um consenso sobre um único nome para essa disputa aqui pelo Estado. Vamos ouvir.
Não recebemos essa solicitação ainda, mas se recebermos, vamos analisar. Obviamente, o partido vai considerar um pedido do presidente Bolsonaro e do governador Ratinho Júnior. Mas, por enquanto, cada partido tem liberdade, pela regra eleitoral, de lançar seu próprio candidato, mesmo estando todos coligados na chapa majoritária, e nós temos candidato, que é o ex-chefe da Casa Civil, Bruno Silva. Quem escutou com mais atenção aquela primeira entrevista do Ricardo Barros, que a gente acabou de mostrar aqui, também percebeu que ele falou sobre a candidatura de Sérgio Moro, tratando essa candidatura como inválida, como impugnada. Eu também questionei o Ricardo Barros a respeito disso, do que se trata essa impugnação. Ele disse até que o próprio partido, o PP, pode recorrer à justiça caso o Sérgio Moro prossiga com a homologação da candidatura. Vamos ouvir o que ele disse sobre a situação eleitoral do ex-juiz. O domicílio dele voltou para o Paraná, mas a filiação dele no União Brasil foi feita em São Paulo, lugar onde ele nunca esteve, porque a sua ida para São Paulo foi impugnada. Então, a filiação dele à União Brasil em São Paulo, ela não é válida. Já está impugnada, inclusive, essa filiação dela por pessoas do próprio União Brasil, mas isso só se discutirá depois, se ele for homologado em convenção e pedir registro de candidatura, aí haverá, eventualmente, questionamento sobre a legitimidade da sua condição de ser elegível. A gente vê que desde que Sérgio Moro colocou o nome dele nesse jogo político, vem aí gerando muita repercussão, tanto nas pesquisas, quanto, é claro, entre os atuais candidatos, né, políticos que já ocupam vagas. E essa tentativa de impugnar a candidatura de Sérgio Moro ao Senado seria justificando a questão do domicílio eleitoral, como o Ricardo Barros acabou de falar. Sérgio Moro fez aquela mudança de domicílio para o estado de São Paulo, a candidatura dele foi registrada lá, no meio do caminho ele teve que retornar depois de uma decisão judicial com o domicílio aqui para o estado do Paraná, está sendo candidato pelo Paraná, mas pode haver uma incoerência a respeito desse registro da candidatura. Um outro ponto também que eu conversei com o Ricardo Barros é sobre nome para vice-governador aqui no estado do Paraná. A gente lembra que ainda não foi definido com o 100%, né, porque o 100% na política é só quando as datas para a homologação das candidaturas expiram, então ainda não foi definido esse nome. Ratinho Júnior gosta muito e fala até com bastante carinho a respeito de Darcy Piana, que é o atual vice, mas eu perguntei para o Ricardo Barros se existia essa negociação. Ele disse que nesse momento não, mas se for procurado, tem bons nomes para sugerir. Mark. Tá aí, Bia, obrigado pelas